Oi, meus queridos, como estão? Nessa aula, a gente vai retomar um pouquinho sobre punição, né? A gente viu na aula passada os efeitos colaterais do controle aversivo, né? Então, quando a gente usa controle aversivo, punição positiva, punição negativa e reforço negativo, a gente tem um controle de comportamento que gera alguns efeitos colaterais, né? Então, a gente falou um pouco de eliciação de respondentes, né? Que eles ser respondentes em nós e naquele que é punido. A gente falou da possibilidade de termos condicionados, né? Estímulos aversivos condicionados, que é quando um estímulo que antes era neutro começa pelo pareamento com aversivo e ganha as propriedades dele. A gente falou que a punição, né, principalmente, diminui outros comportamentos além daquele comportamento punido, que aumenta respostas incompatíveis, né, aqueles comportamentos para que a pessoa possa evitar lidar com a punição ou lidar com o estímulo aversivo, e que aumenta respostas de contra-controle, que é fingir que faz, mas não faz, né, é um jeito de meio que burlar o sistema aí. E aí, assim, se a gente tem tanto efeito colateral da punição, e ela não é indicada, não, a gente não recomenda e tal, por que é que as pessoas usam tanto a punição? Por que é que a gente pune tanto? Né? Então, hoje é sobre isso que a gente vai falar. E aí a gente começa com a imediaticidade da parada do comportamento, né? Da consequência ali. Então, o comportamento que é punido, ele para na hora. Então, se por acaso eu grito com alguém que está fazendo alguma coisa, a pessoa leva um susto e já para aquilo que ela está fazendo, né? Então, a gente tem uma consequência, a gente punidor, quando a gente pune, a gente tem uma consequência muito reforçadora para o nosso comportamento, né? Então, se eu estou, sei lá, tô trabalhando, meu filho está ali na sala com os amigos ouvindo música alta, e se eu der um berro, né, daqui fala, baixa essa música, né? É muito provável que ele baixe a música na hora, né? Ele sim, todos aqueles respondentes que a gente falou na aula passada, realmente contra controle, que diminui outros comportamentos além do punido e tal, mas o comportamento dele para na hora. O que para mim, punidor, é muito reforçador, né? É um reforço negativo, tá? O outro parar o comportamento aversivo, porque aumenta a chance de eu gritar de novo pela retirada do aversivo, tá? Então, quem pune é reforçado negativamente pela tirada ou pela diminuição, pela extinção ali do estímulo aversivo que deixa de estar presente, né? Então, a gente usa muito, principalmente quando está falando com criança, mas eu tenho certeza que se a gente puder investigar um pouquinho o nosso dia a dia, a gente usa punição também com gente grande, né? Com pessoas que trabalham com a gente, enfim, nos nossos relacionamentos e tal, porque a punição funciona na hora, né? E aí pra gente é muito reforçador, tá? Para quem. O segundo motivo da gente punir tanto é que a punição não precisa de privação. Então, o que que é isso? Vocês devem lembrar que a gente falou um pouco sobre operações estabelecedoras lá no comecinho do bimestre. Que a gente falou que privação e saciação interferem no poder do reforçador, né? Então, assim, se eu estou privado de algo, aquele algo que está em falta, ele vai ser muito reforçador para gente. Tipo, eu tô com muita fome, né? Tô em privação de comida. E se alguém me oferecer uma pizza, aquela pizza vai estar muito maravilhosa, né? Vai estar sensacional. Então, a pizza ela ganha um poder que ela não tem quando eu tô saciado. Nossa, eu comi uma feijoada, não cabe mais nada, né? Então, esse reforçador ele perde o seu poder de acordo com as contingências. Quando a gente fala em privação e estímulo aversivo, o estímulo aversivo ele é sempre aversivo. Independente se a gente apanhou ontem, no mês passado, no ano passado, alguém me bater vai ser sempre aversivo, tá? Então, a punição, ela não necessita que o indivíduo esteja privado, né? Então, sei lá, a gente pode fazer um arranjo de contingências para reforçar positivamente o comportamento de alguém. O Moreira e Medeiros trazem um exemplo de uma criança fazendo tarefa, e aí os pais podem reforçá-la a fazer tarefa com doce, por exemplo. Mas para reforçar com doce, ela tem que estar privada de doce,
né? Ela tem que estar muito tempo sem doce, o doce não pode ser uma coisa muito normal na vida dela, que ela tem acesso toda hora. Então, para funcionar esse reforçador, ela tem que estar em privação, tá? Agora, se o pai chega lá e fala assim, você vai apanhar para fazer a tarefa, se você não fizer a tarefa, você vai apanhar, né? Que seria um reforço negativo, certo? Para ela fazer a tarefa. Então, é muito provável que esse tipo de controle funcione e ela não precisa estar privada de nada, né? Para que apanhar seja uma consequência ali a ser considerada, né? Então, assim, como a punição não precisa de privação. Toda vez que a gente for punido, a gente vai parar o comportamento na hora e a gente vai ter todos aqueles efeitos colaterais que a gente falou na aula passada, né? Então, punição não precisa de privação. E isso facilita o nosso arranjo de contingências, né? Esse é o terceiro motivo do porquê a gente pune tanto, que a gente não precisa fazer um arranjo de contingências. O que é um arranjo de contingências? É a gente organizar como é que a gente vai fazer com que esse comportamento da pessoa aumente ou melhore sem que a gente use controle aversivo. Então, assim, tem muitas outras possibilidades, tá? A gente vai falar na próxima aula sobre as alternativas ao controle aversivo. Mas vocês vão ver que os arranjos, eles são muito mais custosos, são muito mais difíceis da gente fazer, né? A gente precisa organizar como é que a gente vai fazer. A punição, ela é muito rápida, eu não preciso organizar, né? Eu vou lá e dou um grito com alguém, e isso faz com que a pessoa pare o comportamento dela na hora, né? Ao invés de eu gritar, mandando alguém parar de emitir um comportamento, eu posso, por exemplo, reforçar comportamento adequado. Mas para reforçar comportamento adequado, eu vou demorar um tempo maior para que esse comportamento vire algo do repertório do indivíduo. Para reforçar, eu tenho que estar próximo do indivíduo por mais tempo, porque eu preciso estar muito atenta toda vez que ele emitir aquele comportamento correto, eu reforçar, né? Então, as alternativas para a punição, elas dão muito mais trabalho, elas requerem mais do nosso estar próximo, sabe? A gente tem que estar junto com o indivíduo, a gente tem que construir essas contingências, né? A gente tem que pensar em qual vai ser os reforçadores, em como vai ser essa troca de punição. Então, dá mais trabalho fazer qualquer alternativa do que punir. Mas, porém, entretanto, a gente falou que tem muito efeito colateral, né? E que controlar o comportamento das pessoas por controle aversivo não é uma coisa bacana para ela, né? A pessoa sofre com controle aversivo. Então, assim, tem algumas outras maneiras da gente poder melhorar o comportamento sem punir ou sem reforço negativo, né? Sem ficar naquela chantagem, olha, se você fizer isso, então vai acontecer aquilo, né? Quando a gente começa, então, a divulgar um pouco dessas possibilidades, né, de por que o controle aversivo é tão ruim, por que a pessoa sofre tanto, né, e tal, talvez a gente tenha possibilidades, então, de que as pessoas repensem as suas ações, né, de que elas possam fazer esse novo arranjo de contingências. Então, a ideia é que a gente possa divulgar aos quatro ventos os efeitos colaterais da punição, né, por que ela é tão difícil, por que ela é tão ruim para o indivíduo. A gente vai falar ainda se a punição funciona, né? Um pouquinho mais adiante e tal. Mas a gente tem uma pincelada aqui, que a gente falou que punição funciona na presença do punidor, né? E o Skinner vai reforçar isso nos textos dele, ele e o Sidman, falando de que a punição, ela pode não diminuir a probabilidade do nosso comportamento acontecer de novo, né? Então, não é uma consequência que a gente deve considerar quando a gente está pensando em ensinar alguém a fazer algo, ou ensinar alguém a não fazer algo, né? E quando a gente pune, não necessariamente a gente ensina um comportamento correto, né? A gente ensina que a pessoa não pode fazer aquele comportamento. Então, falar de controle aversivo é falar em não fazer controle aversivo, né? Em repensar as nossas ações, repensar que tipo de consequência que a gente está dando para o outro, tá? E entendendo que é fácil punir, né? Esses são os motivos da gente punir tanto, principalmente, mas que, apesar de ser muito fácil, traz muitas consequências
aversivas para o comportamento, para a vida das pessoas, tá? A gente vai falar de supressão condicionada, que é uma delícia, da gente pensar em quanto a punição interfere nas nossas relações, tá? Então, essa aula foi só o motivo do porquê punimos. A gente vai fazer uma aula bem curtinha e vamos pensar depois nas alternativas que acho que facilita as nossas relações. Então, até já na nossa live para a gente discutir um pouquinho se vocês punem o comportamento das pessoas, se faz sentido, né, esses motivos que justificam a nossa punição e pensar nas alternativas, tá? Até já!